Pergunta da consulente Silene. Na verdade, é um aconselhamento que a nossa irmã espera do pastor Natanael. Ela faz aqui um relato muito triste, que atualmente o seu esposo não está em casa, voltou para a sua família, já isso há 3 meses. Ela disse que tudo começou por causa de um desentendimento, de uma palavra, de uma conversa que foi modificada, foi deturpada e acabou então a Silene levando a culpa da situação. Diz ela que a sogra, o sogro vieram lhe visitar num desses feriados prolongados aqui na nossa região e trouxe consigo a mãe da ex-namorada do seu esposo. E então ali num diálogo, conversando, falando, a Silene explicou que o esposo estava se dedicando aos estudos, estava fazendo a faculdade e a Silene que estava trabalhando. Mas até aí uma conversa sadia, normal, mas isso depois acabou sendo transtornado, deturpado e ficou como se a Silene estivesse reclamando do esposo, falando da sua acomodação, falando que só ela trabalha. Bom, muito bem. Agora o esposo está longe, já há 3 meses, diz a Silene que ele até liga, diz até que quer voltar, mas a família não quer que ele volte mais para cá, o impede de voltar. Aí é que está essa dificuldade de entender como é que um homem maduro, que assumiu uma casa, uma esposa, fica nessa dependência da família, se pode ou não pode voltar para a sua casa. Bom, a Silene então está desesperada, está muito triste e pede então o aconselhamento do pastor. Situação muito grave. Nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, que o homem foi criado e Deus viu que o homem sozinho não estava bem e disse, far-lhe-ei uma adjutora. Caiu sono profundo sobre Adão e ali Deus tirou uma parte do seu corpo e formou a mulher. E serão ambos agora uma só carne. E a ordem específica da Bíblia, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão 2 uma só carne. Então a ordem específica de Deus é que o casal não viva atrás da família, seja do marido ou da mulher, porque a família vai ter suas preferências pelo marido e preferência pela mulher, que são famílias distintas, separadas. E aí está o problema que nós estamos ouvindo. Ora, como é que se traz uma pessoa que é mãe de uma ex-namorada para a casa da esposa do cidadão e ali então fica mexendo os pauzinhos para como que admitir que a atual esposa não está agindo corretamente e que ele fez uma grande perda em não ficar com a filha dela, que foi a sua primeira namorada. Quer dizer, uma situação de provocação, uma situação de quebra de harmonia dentro da família. E o nosso aqui, o esposo da dona Silene, ele não está agindo corretamente. Onde se viu abandonar a esposa e ir para a casa dos pais e ficar lá 1, 2, 3 meses como se não tivesse família? Isso é irresponsabilidade. Por isso diz a Bíblia, repetindo, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e serão 2 uma só carne. E sobretudo o que está havendo nessas 2 famílias é a falta de Deus na casa. Deus não está presente nas 3 famílias, porque se tivesse, haveria harmonia perfeita.
Deus dá essa colocação. Agora, quando não tem a direção de uma direção espiritual, cada qual faz o seu querer, então um escolhe uma coisa, o outro escolhe outra e a família está dividida. Eu digo à nossa irmã Silene que, incontinente, escreva para o seu marido, peça com educação que os visitantes, não sei se já saíram, que retornem às suas casas, porque a irmã não está se sentindo bem e tem razão de receber uma afronta dessa na sua própria casa. E faça sentir ao seu esposo que o dever dele está em casa, cuidando da família. E se aproxime de Deus, porque, como diz o escritor bíblico, tudo posso naquele que me fortalece. Não procure solucionar sua vida conjugal apenas contando com seu esforço e o do marido. Coloque Deus na sua casa. Aceite Jesus como Salvador. E então haverá harmonia dentro desse lar. Pergunta do consulente José Augusto. Ele pergunta aqui onde está escrito aquela expressão sobre o povo de Deus ser a menina dos olhos de Deus e a advertência, ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Ele pede para o pastor indicar esse texto para ele. Nós queremos dizer ao nosso consulente José Augusto que nós temos aqui, no livro de Salmos 17, o escritor fazendo o pedido. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Então, o versículo 8, há esse pedido singular do escritor: guarda-me como a menina do olho. Essa proteção de Deus, então, seria uma proteção tão delicada, porque a menina do olho é quase imperceptível. Mas Deus pode agir na vida de uma pessoa que clama a Ele, como Ele está pedindo: livra-me dos ímpios, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. E assim a pessoa ter a proteção de Deus absoluta em todos os sentidos da sua vida. Muito bem, agora nós vamos abordar o tema mal olhado, um assunto muito comum em nossos dias, e percebemos algumas pessoas assim, através das suas conversas, e até pessoas crentes se referindo ao mal olhado e até temem o mal olhado. Pastor, o que é o mal olhado? Isso realmente existe? Mal olhado é a crença, ou melhor dizendo, é uma superstição. É a fé depositada naquilo que não é real, que é aparente. Então é a crença ou a superstição de que algumas pessoas possuem o poder de nos fazer o mal.
até mesmo de matar a outra, simplesmente por fixar o olho na pessoa. Pastor, quando alguém é objeto de mal olhado e por quê, pastor? Geralmente, o mal olhado surge contra uma pessoa que prospera financeiramente. Logo, essa pessoa fica sendo invejada. E até se admite que existem pessoas que, embora bem intencionadas, possuem um mal olhado e que, ao fixarem os olhos em outros, elas os prejudicam sem querer. Pastor, mas não seria o mal olhado apenas uma superstição? É como eu disse, superstição. Aquela pessoa que tem mal olhado e aquela que crê nessa superstição fica perturbada, fica com insônia, fica contando o seu caso para terceiros e ela então fica nessa indefinição. Agora, se esta pessoa que está se sentindo prejudicada, se ela tivesse fé em Deus, como diz a Bíblia Sagrada, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador das pessoas que o buscam. Então nós precisamos de Deus em nossa vida. Como disse o salmista no Salmo 4, Salmo 3, eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me protegeu. Em paz me deitarei e dormirei porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É a pessoa que tem a convicção de que Deus está perto de si e ela não teme nenhuma maldição que venha em decorrência de mal olhado. Como diz o texto bíblico, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, é preciso ter um relacionamento com Deus, ter fé em Deus e deixar de lado essas superstições de um tempo antiquíssimo, como havia aqui no Brasil. Feitiçarias, maus olhados, e havia um prejudicando o outro. Você pode comprar seu automóvel, compre com segurança, tenha certeza que Deus protege a sua vida, e se houver inveja, quebre essa inveja em nome do Senhor Jesus, orando a Ele, pedindo a sua proteção, e não esquecendo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Pastor, e quanto às mães, que algumas alegam que a doença de um filho recém-nascido é decorrente de mal olhado? É a mesma situação que nós estamos mencionando. Pessoa sem convicção bíblica é uma pessoa supersticiosa. Pessoa for supersticiosa é aquela pessoa que crê em objetos, que podem proteger a família, vai no cemitério, vai não sei aonde, traz um objeto, põe dentro de casa para quebrar mal olhado. Ela vive no mundo da lua, quer dizer, ela vive fazendo o que os outros ensinam, porque ela mesma não tem convicção nenhuma. E aí, para justificar certas doenças, então declara que o filho recém-nascido é decorrente de mal olhado a sua doença. Não pense nisso. Isso aí é contraproducente. Uma criança inocente sofrer uma doença porque alguém pôs mal olhado, não. Jesus, nos seus dias, dizia para as pessoas que não queriam que as crianças fossem abençoadas por ele: não impeçais as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, vamos crer que Deus é por nós e ter uma fé ajustada na Bíblia Sagrada. E não viver atrás de superstições contadas por terceiros. Hoje é uma, amanhã é outra. Está com a cabeça cheia, correndo a feiticeiros,
Há pessoas que dizem que tiram mal olhado, está indo o seu dinheiro embora e você está se envolvendo cada vez mais. Pastor, qual a origem do mal olhado, se é que o mal olhado teve uma origem, pastor? A Enciclopédia de Religião e Ética responde que os antigos babilônios temiam a influência do mal olhado. Quem promovia o medo? Os bruxos ou feiticeiros babilônios. Eram famosos por causarem terríveis sofrimentos mediante lançar feitiços por apenas fixarem olhos numa pessoa. Então aí está a origem disso tudo. E o Brasil aqui também, quando foi descoberto, tinha aqui os índios. Mais tarde trouxeram os africanos aqui, que também tinham sua cultura elementar, e aí juntou uma coisa com a outra, e o país se tornou um país ligado a essas crendices populares. E elas são absorvidas, eram absorvidas e hoje ainda estão imperando na vida de muitas pessoas que deixam a Bíblia de lado, porque se cresce na Bíblia Sagrada, ele teria olhos abertos, porque a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Ora, deixa a lâmpada, que pode orientar a vida com segurança, porque é a palavra de Deus, e se envolve com superstições que vieram de outros povos, mormente dos africanos quando se tornaram escravos aqui no Brasil, juntando com as crenças dos índios, que resultado poderia dar para o nosso país? Pastor, o senhor falou de bruxos e feiticeiros babilônios. Quem dava esse poder a esses bruxos? Era um poder dos próprios olhos deles, pastor? Não. Poder de Satanás. Ele está operando neste mundo. Como diz o apóstolo Paulo, que o diabo cegou a mente dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ora, se ele está com os olhos fechados para aquilo que é próprio para seu bem, alguém vai entrar no lugar. E aí está o demônio, os demônios nos ares, povoando os ares e lançando ideias e crenças, como nós temos aqui lido, de bruxaria, de feitiçaria, e há muitas pessoas que creem. Quando nós tomamos conhecimento de que uma igreja evangélica chega ao ponto de fazer um culto de quebra de maldições hereditárias, isso aí tudo é crendice popular, não é bíblico. E a pessoa não tem uma segurança na Bíblia Sagrada, se envolve com aquilo que não tem valor nenhum. Então o Brasil é um país envolvido com essas práticas ligadas ao ocultismo. Pergunta NQI Mulher. A consulente não quer se identificar, mas ligou e fez aqui a sua pergunta para o pastor. Ela disse aqui que estava assistindo um programa de televisão de uma TV local aqui nossa, e ela viu aqui um debate e estava lá o islamismo, representantes do islamismo, e foi falado sobre a possibilidade de fazer a distribuição gratuita de livros do Alcorão, uma distribuição gratuita do Alcorão. Então, ela assistindo, ouvindo isso, ficou muito triste, ficou apavorada, e ela pede então para o pastor falar a respeito. O islamismo, pastor, que é apontado nas pesquisas como a religião que mais cresce no mundo, agora aqui tão próximo a nós, em Santos, já dá indícios de até oferecer gratuitamente a sua literatura. O que dizer, pastor? O que dizer? Duas medidas.
cidades dominadas pelo islamismo, países árabes, cidades árabes, chega lá numa televisão e oferece da mesma maneira a oportunidade de destruir uma Bíblia e me responda quantos minutos essa pessoa vai ficar viva. Agora, o islamismo vem aqui para o Brasil com liberdade religiosa, está oferecendo o seu livro religioso, que nós respeitamos, mas diverge da nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada. Então, orientar-se por este livro é adotar costumes árabes que, olha, não me dá condição de eu falar publicamente. Principalmente as mulheres nos países árabes são mulheres que não têm nem direito de sentar-se à mesa com seu marido para uma refeição. Quando o marido sai à rua, ela anda 4, 5 passos atrás, porque o marido não anda com mulher, esposa na rua. E outros costumes próprios daquelas regiões antiquíssimas, como mais de uma mulher, um número deliberado de esposas, de modo que essa cultura vamos trazer aqui para o Brasil. Vamos ler a Bíblia. Agora, se o nosso governo permite essas manifestações, o que nós vamos fazer? Nós temos que distribuir a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que esclarece, enquanto ao Corão não vai trazer nada de bom para as pessoas que estão aqui no Brasil, que não têm a cultura árabe, e vão estranhar enormemente, de modo que não seria ocasião de aceitar essa proposta. A próxima pergunta é do consulente Reginaldo, da cidade de Cubatão. Ele fala aqui sobre a situação de uma pessoa que é casada, um cônjuge é casado, é batizado nas águas, mas o outro cônjuge já conhece o Evangelho, mas não se converteu, não foi liberto dos vícios. E o Reginaldo aqui dá até um testemunho pessoal, dizendo que ele, quando aceitou a Cristo, ele foi liberto de tudo isso. Diz ele aqui que era um drogado, era um traficante, mas ele foi liberto, o Evangelho chegou na sua vida e todos esses grilhões se quebraram, caíram pelo poder do Evangelho. Então, ele fica pensando no caso dessas pessoas que, mesmo tendo o conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho, ainda ficam presas a vícios, ainda continuam vivendo aquela velha vida de pecado. O que dizer, pastor? A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se, com a Bíblia na mão, o nosso consulente expõe um problema dentro da sua casa, me parece, duas famílias morando, em que a pessoa que está se identificando como crente não está agindo corretamente à luz da Bíblia, o irmão não deveria continuar com a pessoa dentro da sua casa. São duas posições antagônicas. E aí a pergunta da Bíblia: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O irmão diverge dessa conduta do seu colega, do seu amigo, que não anda segundo os padrões da Bíblia, enquanto o irmão está trilhando. E aí está o problema. Nós encontramos ainda na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem Belial com as coisas de Deus, com os servos de Deus? Então, há uma recomendação para que haja essa separação. E aí nós deixamos com o irmão essa posição bíblica.
Cabe ao irmão procurar separar-se, porque o ambiente não está correspondendo àquela colocação própria de cristãos, como diz o Salmo 133. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí não está havendo união porque há uma divergência na conduta de outra parte. Então, um dos dois tem que se retirar, porque essa vivência não vai produzir coisa boa.